Era uma viga fissurada, até então imaginava que era um erro de execução, no final das contas era um erro de projeto. E aí foi ver, o projetista tinha uma apólice, e aí conseguiu bancar a sinistralidade. Se você tem uma apólice que paga-se roubo, e você está numa região que tem excesso de roubo e você não protege o teu canteiro, muito provavelmente você vai ser roubado, a seguradora vai te pagar até um limite. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Bom, vamos lá para o tema de hoje, um tema até bastante curioso, confesso que estou bastante ansioso para isso. O que o pessoal se propôs a falar? Que seguro de proteção de risco de obras pode salvar a sua vida. Será mesmo? Então, para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui o Léo e o Everton da Veraz Corretora de Seguros. São corretores, né, de seguros? Falei Exato, correto? Isso. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu já conheço eles já há um certo tempo, né? Eu trabalhei lá no grupo, então é um enorme prazer ter vocês aqui para falar sobre esse tema. Um tema bem legal, um tema bem diferente até do que a gente ouve no dia a dia. Por isso que eu falei, estou bastante curioso aí para desenrolar nesse assunto que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Então, sejam muito bem-vindos e o espaço é de vocês. Legal, obrigado Pedro, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui com você, né? Só cresce aí o podcast, a gente tá aqui para somar um pouquinho em tudo isso, né? Bom, já abrindo aqui, né? Seguros é um tema que tá há muito tempo aí em pauta no mercado imobiliário, mas ele nunca teve tanto impacto, né? Ele nunca teve tanta visualização como ele tem hoje, né? Muitos eventos, muitas catástrofes, né? A gente teve o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A gente teve recentemente em São Paulo também, problemas com o metrô, na escavação, e é um tema de extrema importância, né? E eu diria assim, abertamente, que obra é um dos maiores riscos do mercado imobiliário, né? Do mercado de seguro. Obra é extremamente complexo. E se você tem uma construtora, um arquiteto, um pequeno engenheiro que faz uma obra, ele tem que ter seguro. É loucura não ter, né? Por quê? Porque tem risco. Você controla a tua obra, a tua RT, o teu negócio, o teu funcionário, mas você não controla evento da natureza. Você não controla um acidente de um contratado, um subcontratado, né? Você não controla uma invasão, um roubo. Então, seguros, né? Quem não tem, para mim, é maluco, né? A gente tem uma experiência bem grande nesse mercado, né? Então, tenho diversos exemplos aqui que eu vou passar para você. Mas, realmente, acho que esse é o principal pensamento. Você não inicia uma obra, você não assina uma RT ou você não faz um projeto se não tiver, né? Na sua orientação. Certo, Léo? Isso. E eu acho que interessante a gente pensar assim culturalmente, né? Assim, a gente começa lá. A gente sempre tem os costumes de fazer o seguro do carro. O porquê que a gente não faz o da casa e depois o porquê que a gente não faz o da obra. É o costume. E isso é culturalmente, a gente vai tentar mostrar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, o quão importante é, de fato, você ficar assegurado durante esse período obra e a importância e a segurança que traz, de fato, ali, tanto para o engenheiro, para o arquiteto, para o cliente final, de fato, e também para os empreiteiros, né? De fato, para quem está trabalhando ali na obra, né? Isso que eu acho que é o mais importante. O fluxo do seguro, ele cobre toda essa ponta a ponta, não? Então, desde ali da compra, da estrutura do projeto, né? A realização do projeto, mas como a execução do projeto. Isso que é importante a gente entender
o como pode facilitar e mitigar coisas que vão acontecer. Certamente vão acontecer, e se você não viu ainda, vai ver daqui a pouco em alguma obra sua. Então, esse é a questão, né? A gente faz o seguro do carro não porque a gente nunca bateu, mas é porque a gente tem a chance de bater. Então, a mesma coisa... faz para não usar, né? Então, a mesma situação é no seguro de obra. A gente tem que ter o seguro pensando que pode acontecer e provavelmente vai acontecer algo. Como é isso que o Everton falou. Tem coisas que não tem como limitar, né? Uma invasão, um roubo, um acidente não temerário, algo assim, tá fora da mão do engenheiro ou de quem é o construtor, né, de fato, ali. Assim como comparado com o próprio seguro do carro. Sim. Nossa, eu dirijo com cuidado, eu dirijo devagar, eu sempre dou seta. A outra pessoa passa no pare e você bate do mesmo jeito. Uhum. Aí outra pessoa bateu o carro, eu não tenho seguro e não tenho dinheiro. E você vai fazer o quê? Você vai entrar na justiça, esperar e vai ficar sem carro? Uhum. Você vai precisar fazer alguma coisa, né? Então, muito boa essa comparação, porque de fato acho que o seguro de carro, ele já venceu essa barreira uma vez, né? Tem gente até que fala assim, eu só saio do carro da concessionária com seguro. Sim. E por que você começa a obra sem seguro? Faz sentido. Por isso que eu achei bem legal. Então você tá no perigo. O dia que você pôs o canteiro lá, você já tá no perigo. E tem um agravante, né? Essa analogia ela é muito legal, porque, em geral, assim, você sabe quanto custa o seu carro. Eu faço seguro porque eu tenho medo de colisão e roubo. Então, meu carro vale 100 mil. A sua possível perda é 100 mil. E aí você tem uma obra de uma casa de 3 milhões. Então, o risco obra é 3 milhões. Mas você tem os vizinhos. E do lado da casa de 3 milhões, tem uma casa de 5 milhões. Olha o tamanho do problema. E só uma analogia, né? Você tem o valor humano. Total. Que pode... Quanto custa qual é a conta de uma vida? Infelizmente, assim, acontece, né? A construção civil tem risco, tem vidas, infelizmente, tem algumas indenizações. Nós tivemos indenizações na casa de 1,5 milhão. Mas era um engenheiro, né? Um gerente, um engenheiro? Não. Eram pessoas com um salário base, né? Depende muito como essa pessoa vive, quantos filhos ela tem, né? Se ele era o único provedor de receita da residência. Então, numa eventual negociação ali judicial, sempre pesa, né? Então, como que não tem, né, um seguro para 1 milhão, 1,5 milhão? Você tem que ter. E números gerais, né? Um carro de 100 mil. Você vai pagar de seguro numa cidade como Ribeirão Preto, Campinas, R$3.500. Uma obra de mais ou menos uns 3 milhões. 2,5 milhões a 3 milhões. Você vai pagar um risco de obra ali 0,05% do valor da obra. A gente está falando ali, se for um risco muito, muito agravante, R$10 mil. Então, olha o tamanho do risco, né? Olha o tamanho do benefício que uma apólice traz, né? Uhum. Isso a gente está falando de um pedaço, né? Sim. Um pedaço do negócio, né? Tem diversos riscos numa obra. Né? Sim. Acho que o mais... hoje, né? O mais agravante, né? Dentro da nossa carteira, a gente tem em torno ali de 300 obras seguradas hoje. Representa uma importância segurada de quase ali 5 bilhões. O maior sinistro que a gente tem é roubo. É o volume. Então, todo mundo que trabalha com obra deve saber, né? É cabo, né? Porcelanato, são torneiras. Indenização média da corretora é R$55 mil. Então, um roubo, em média, a gente paga 55 mil. Então, quanto custa a apólice? 5, 10 mil reais no máximo de uma casa, uma boa apólice. Então, super vale a pena. Com certeza. Para uma casa ainda que é dentro de um condomínio, né? Você ainda tem, teoricamente, a segurança dali de dentro do condomínio. Aí você tem um desconto por ser no condomínio. Então não vai pagar os 10. Exato, porque também o risco para vocês é menor, porque tem uma segurança. O agravante é menor. Então, no né? lugar que nós estamos comparando com 10, vamos dizer, uma casa de alto padrão de rua. Beleza, eu vou pagar um guarda. Pagando o guarda direito, né, para você não ter tanto risco, você teria que contratar uma empresa que tem esse guarda registrado. Uhum. Ele vai estar numa escala 12/36. Então, ele estando numa escala 12/36, já vão precisar ser 2 pessoas, porque um trabalha um dia, o outro trabalha o outro.
Então, vai cobrando, tipo, ele trabalha um dia e folga um. Trabalha um dia e folga um. Então, eu preciso do folguista que acompanha ele. Então, esse guarda, se ele tiver um salário de R$4.000, você precisa de 2. Já Então, virou por 8. mês, já virou R$8.000 por mês. Possivelmente, um mês seu de guarda paga o seguro da sua obra inteira. Um mês de guarda, exatamente. Um mês de guarda. Se Por você isso que eu fizer essa falei. analogia aí, sim. Ah, não, vou colocar o guarda que eu fechei lá com o tiozinho pra ficar aqui de vigia. Aí você já tá expondo-se ao risco, porque você tá trazendo um Você cara tem uma que não pessoa tem externa, registro, que não tem nada. Pode ter outras implicações com responsabilidade risco, civil, é, porque com se entrar risco. um Se o furto cara ia amarrar ele lá e... ou acontecer algo pior com esse vigia, né? A gente tem que entender isso. Aí só tem que tomar um cuidado, né? Acho que é o cuidado principal. Sinistros de roubo são os que nós mais pagamos. Mas ele também tem um índice alto de negativa de sinistro, tá? Por quê? Porque basicamente você tem que ter algum tipo de proteção na tua obra. Não é assim, faço seguro, tiro vigia, foram na minha obra, roubaram 100 mil de cabo, no outro dia eu ligo para a seguradora e vem um Pix de 100 mil. Não vai funcionar. Se você não quer o guarda, tudo bem, mas você tem que ter algum sistema protecional ali. Sim. Monitoramento, alarme, central de segurança. Mas eu tenho certeza, assim, absoluta, que vai custar muito menor, um valor muito, muito inferior aos R$8.000 por mês lá de uma equipe de segurança. E com mais qualidade, né? Porque você tem o monitoramento em real time ali. Né? Não humano, né? Não da Exato. dependência de um humano. É porque nós estamos falando uma conta de R$8.000 por mês durante toda a obra. Exato. Só para levar um ano, né? Olha o valor que já ficou. Se levar 2 anos Sim. e você com guarda durante todo esse período. Então, a conta fica mais cara. Então, permite que a gente consiga ter sistemas, igual vocês falaram, muito bom pontuar isso, né? Com uma vigilância remota, por exemplo, que você tem um custo bem minimizado, né? Uhum. Você não precisa de 2 funcionários trabalhando por mês, pagando adicional noturno, né? Quando eu falei 4.000 no chute. Às vezes, na hora que você for ver a conta, é muito bem maior. É muito maior. É muito maior. Expondo o risco, né? Sim. Porque se já aconteceu várias vezes, né? É muito comum durante a obra você render o vigia, né? O segurança ali. Sim. E se acontece, né? Uma fatalidade, né? Com certeza isso vai recair para o dono da obra ali, para o engenheiro, para a empresa. Alguém vai ter que dividir essa conta, né? Uhum. E infelizmente é assim que funciona, né? Então, Verdade. nossa recomendação é assim, encontre uma boa empresa de segurança, né? Recentemente, até na semana passada, teve um caso engraçado. Assim, não é muito engraçado, é trágico, mas eu vou contar um pouquinho para você. A gente né, trabalha com sistema de segurança, né? Uma solução que a gente precisa trazer para casar com as apólices. Há uma obra em Sorocaba, a gente tinha muito roubo e o sistema de segurança não conseguia identificar, assim, o horário, né? Aí colocou um vigia. Não, vou colocar um vigia, né? Continuou roubando. Aí descobrimos, né? Numa dessas averiguações, a gente descobriu que o próprio vigia, né? Ele facilitava, ele roubava antes, que ele não era vigia. Aí, por coincidência, acho que a quadrilha de indicações, ele foi indicado para uma empresa. Essa empresa contratou, ele entrou na obra e a gente casou. Conseguiu encontrar antes e depois. O cara não era funcionário da obra, não era vigia, ele roubava. Ele passou a se tornar vigia, acho que colocou o currículo lá, alguém contratou, vem cá. Como vigia, ele continuou roubando. Como que você mitiga isso, né? Muito difícil. É muito difícil. Porque o bandido, ele é profissional, né? É muito. Ele gasta o cara bastante. É um gênio, né? Ele é um Ele tem gênio. tempo. O cara é um gênio. Ele gasta energia. Só se faltou ele preparando chegar na obra no roubo e colocar o currículo na caixinha lá e alguém contratar ele, né? Eu falei, não, o cara deixou aqui, ó. Vai parar de roubar. E geralmente o valor alto já é muito. muito planejado, né? Então Sim. a gente tá falando, pode ter roubado o martelo, mas também, no mesmo situação, pode ter roubado o cabo. Sim. Que aí você tá falando de 300, 500, 1 milhão, né? Então aí você tem muito essa questão. Então, e aí esse mapeamento também, com esse monitoramento também entende isso, né? A gente, Sim. essa inteligência de mapear o perímetro, né? Tentar entender aonde são os pontos falhos, né? Enfim, isso a gente também, junto com a apólice, claro que a gente tenta casar até para não ter uma apólice manca, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Então, acaba que você tem um monitoramento eficiente para a tua apólice ser, de fato, compatível ali com num eventual sinistro, né? Vamos dizer. Super necessário, né? Seguro é um componente de evitar o prejuízo, né?
é uma ferramenta para você mitigar o seu prejuízo. Uhum. Mas o seguro também não é um milagre da tua obra, né, de nenhum negócio. Se você tem uma apólice que paga-se roubo e você está numa região que tem excesso de roubo e você não protege o teu canteiro, muito provavelmente você vai ser roubado, a seguradora vai te pagar até um limite. Existe uma recorrência também de indenização, né? Então, as seguradoras, elas trabalham com risco sinistro em série, né? Então, teve o primeiro sinistro, ela paga 100%, reiterou o sinistro, ela paga 90%, e aí em escala até o momento que você tem excesso de sinistro, que você não tem mais importância assegurada a recuperar. Então, como você comentou no início, assim, a gente paga para não usar. Essa é a ideia, né? É a tua surpresa. Você não pode tá no meio da tua obra, ter um sinistro, ter um prejuízo de R$1 milhão de um eventual, né, um incêndio, alguma coisa que aconteceu, e não ter de onde tirar. O seguro é para isso, né? O pequeno sinistro, a nossa ideia é sempre evitar. Se tem excesso de roubo, protege esse canteiro. Faz um investimento em tecnologia. Não é a pólice que vai te salvar do eventual roubo, né? A pólice é o benefício para você recuperar parte daquele prejuízo, né? Perfeito. Mesmo que você recupere 100%, né? Se roubaram o teu cabo, vamos supor que a franquia é baixinha, roubaram 100 mil, você recebeu 95. Até você recomprar esse cabo, até ele instalar na obra novamente, você vai perder pelo menos um mês ali. Sim, o né? prejuízo do prazo ali, se for uma obra comercial que tem data de inauguração marcada. Você vai ter um belo de um problema, né? Você pode ser, inclusive, né? O dono da obra pode te cobrar isso por lucro cessante, né? Pô, era tua responsabilidade me entregar. Não me importa o que aconteceu. Você é responsável por cuidar da minha obra. E você atrasou um mês. Perdi 200 mil de faturamento. E agora? É um problema que a gente não precisa ter, né? Então, cuidar da obra como se fosse tua própria casa. Se bem que tem gente que não cuida bem da casa, né? Mas cuide da obra, pelo menos, que é do teu cliente. Né? Mas é porque se nós temos, vamos pensar fazendo uma analogia, né? Para quem tem a construtora. A construtora é o ganha-pão ali do engenheiro. A empresa dele é isso. Tudo que tem da renda dele que sustenta a casa do engenheiro, às vezes, vem da construtora. E assim como em qualquer empresa, a gente corre diversos riscos. Né? Empreender no Brasil é um risco constante. Mas a gente nunca pode correr o risco que pode tirar a gente do jogo. A gente não pode testar a profundidade do rio com os 2 pés. A gente nunca pode correr o risco que vai tirar a gente do jogo. Então o seguro não tá lá para evitar que o cara roube. Tá para evitar que a gente se afogue e morra. Porque morreu, acabou, encerrou. A gente leva quanto tempo para criar um nome? Né? É uma energia muito grande. Estávamos falando agora há pouco sobre essas questões de redes sociais, de tráfego pago, né? Essas coisas. Quanto de dinheiro de tráfego pago que gira em todas as empresas? Empresa de vocês e qualquer outra empresa. Para você simplesmente por um risco que não dá para controlar, mas que a gente não tinha um grau de proteção, né? De conseguir resolver isso. O que eu acho interessante no processo de vocês, né, e nesse assunto sobre seguro, é porque não é uma proteção só para a construtora, trazendo para essa parte do mercado imobiliário, né? Não é uma proteção só para a construtora. Ele é uma proteção para o cliente. Porque se tiver qualquer problema ali, vocês vão explicar melhor aí sobre as questões dos tipos de risco que a gente tem na obra, mas se, vamos dizer, o funcionário foi lá e entrou com uma ação contra a construtora não tem dinheiro para pagar. Quem que vai ter que pagar? Cometeu um erro de engenharia. A gente viu bastante vídeos lá do condomínio que caiu um muro em cima da piscina. Olha o tamanho daquele prejuízo. Isso é bem legal, e ali você teve vários problemas, né? Assim, além da dor do vizinho, você teve a sua, você tem a responsabilidade civil, você teve vários agravantes ali naquela situação daquele vídeo que rompeu, né, o muro de arrimo, né? Exatamente. Aí a pessoa vai entrar com uma ação contra a construtora. Aí é legal, pegando um gancho nesse exemplo, assim, a gente segura muito delimitar também quem é o culpado, a causa, né? Quem é o culpado? Quem errou? Foi o erro do arquiteto que projetou errado? Foi o erro da execução, né, da empresa que eu contratei para executar, que executou errado?
ou foi uma intempérie da natureza? No dia que estava instalando, teve uma enchente enorme que derrubou. Olha como é complexo isso, né? Seja um, seja outro, né? Você precisa ter uma apólice que te ampare. Cara, se eu for condenado, né? Se sentarmos aqui e decidirmos, não, eu sou errado, eu tenho que ter uma apólice. Resolve fácil. Mas e se não? E se vai para um litígio? Se vai para uma ação judicial? E aí você tem os famosos peritos judiciais que vão analisar, vão dizer assim, você errou. Você tem que pagar 1 milhão para ele. E aí? É melhor você discutir o pagamento de 1 milhão, né, com o vizinho do teu recurso com o vizinho, ou melhor você discutir com a seguradora esse reembolso? Obviamente com a seguradora, né? Então o que eu sempre falo para os clientes, é melhor você discutir com a seguradora, negocia com ela, entende com ela, do que você discutir com o vizinho, né, com o funcionário. Então esse é o principal entendimento. A seguradora tem laços, a seguradora tem corpo jurídico, tem técnica para embasar, né? Recentemente a gente teve um sinistro, foi o maior sinistro que nós abrimos até hoje, né? Um sinistro estimado em 20 milhões de reais. Resumindo, né? Nós identificamos no processo que não foi um erro de execução, foi um erro do material que a construtora comprou, né? Por que que identificou? Porque no processo de sinistro a seguradora trouxe a bagagem dela, os analistas, entendeu, fizemos teste, o produto aplicado veio com defeito, com uma dificuldade de contenção ali. A gente identificou isso, negou o sinistro, entregou para o cliente, dizendo, ó, não foi um erro de execução, não foi um erro da construção civil, do empreiteiro que trabalhou lá. Foi do produto que foi comprado. Então, cobre da empresa que te vendeu o produto. Então, toda essa bagagem, né, toda essa credibilidade, esse critério de análise veio pronto da seguradora. A gente está falando em 20 milhões de reais. Sim. Né? Claro que é uma seguradora gigante, a maioria não é, mas o dia a dia, se for um sinistro de 500 mil reais, talvez é a primeira, a segunda obra do engenheiro. Ele não tem esse caixa. Talvez é o caixa dele, né, do mês ali. Você quebra uma empresa, você deixa de pagar funcionário, né? Então, é sempre melhor discutir com a seguradora, né? E tem um senso comum, né? Ninguém gosta de falar de seguro. Assim. Eu até fico impressionado quando a gente consegue marcar uma visita com um financeiro ou com um engenheiro, né, um diretor, um dono, para falar da pauta de seguro sem ter algo na mesa. Qual que é o algo na mesa? Renovação. Você fala com o teu corretor quando? Quando você vai renovar. Ou quando você bate. Você não chega e fala, vamos bater um papo sobre os riscos da minha vida. Ninguém faz isso. Né? Então, quando você tem essas pautas, é muito difícil você sentar e conseguir ter uma consultoria, né, explicar. Mas deveria, né? O que eu penso? Num negócio desse, sério como esse nosso, né, e longo prazo, porque você precisa vender um projeto, armazenar material, entregar a promessa com o teu cliente, ele te pagou, ele quer, ele viu na foto, ele quer que você entregue aquilo, você precisa da garantia por até 5 anos, correto? Você não mudou a regra. Você tem ali 6, 7 anos ali brincando de relacionamento, né? Pode acontecer muita coisa em 6, 7 anos. Pode acontecer demais, assim. Aquele teu empreiteiro, que é o teu grande parceiro executor, ele pode ter tido um problema, pode ter deixado na mão, pode não ter pago funcionário, pode se acidentar um funcionário, né? Pode ser que aconteça uma obra no fundo de um shopping ou de uma farmácia e o teu empreiteiro causou um dano na rede de energia e ficou sem energia. Quanto isso vai custar? Né? Pode ter uma dívida trabalhista que nem era da tua responsabilidade, é subcontratada e recai sobre você. E a gente sabe que dívida trabalhista, né, a gente responde não só na nossa empresa, no nosso CPF, nós vamos ter que pagar. Então, assim, é uma verdadeiro absurdo não fazer um seguro, né? Seguros são muito baratos para obra, né? É muito menos do que carro quando você compara taxa por taxa, assim. Tem muito mais risco e é muito mais barato, né? Até uma incoerência nisso tudo, né? É que ele é pouco consumido, né? Pra você ter ideia, tem grandes obras no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Tem grandes obras, né, na casa dos 50, 60 milhões ali de custo de obra, de construtoras que não fazem seguro. Fala, cara, é maluco?
eu penso que ele é um cara maluco. Só né? pela Porque justificativa que nunca teve um problema. Nunca tive um problema. Então ele continua não fazendo por isso. Aí volta aquela história, nunca bati, Nunca me aconteceu. Mas e se acontecer? e se? É grande. No mais baratinho vai ser 55 mil lá, que é o nosso sinistro médio de roubo. Tá? Provavelmente aconteceu roubo, mas não é algo que no dia a dia o dono da construtora ali dá muita atenção. Ou talvez não planilhou, né? Porque só passa a régua no final da obra e vê o... Também. O Sobrou ou resultado. não sobrou? Ah, É. sobrou. Ou a margem tá tão poderia- poluída que ele Sim. nem sabe já esse risco que ele tem de perda. É, porque vai começando a próxima obra para compensar a anterior, então É, nunca não sabe tem, quanto vai- custa. Vai no bolo. Vai no né? bolo. Enquanto o saldo tá positivo, né? É, Até não estar mais, né? até tá positivo. Tem um número... Até estar positivo. Tem um número recente, né, no material que o Léo tá trabalhando, que infelizmente a gente tem um problema grave de mão de obra, né, Sim. no país. Não é um problema só vai no piorar. Brasil, Vai. não é um problema nacional, né, só brasileiro. É um problema que os Estados Unidos já enfrenta há algum tempo, né, e está mitigando com tecnologia, né, qualquer ideia americana, assim, na concepção. Você produzir o máximo possível em fábricas, né? Então você tira... Você industrializar vai o fazer processo. o cara montar bloco na obra? Não, o bloco vai ser montado na fábrica, você prepara melhor o funcionário, dá melhores condições. Mas isso vai demorar. Mas como que a gente mitiga, né? Hoje o mercado inteiro que eu conheço, seja MRV, né? Ou seja, a construtora pequena de Catanduva, ela calciona empreiteiro pela execução. Uhum. Então você vai lá, mede 100 mil reais, calciona 5% e o cara continua trabalhando. Aí se ele tem um problema, se ele abandona a obra, a qualidade não tá boa, ele não paga funcionário, você usa aquele calção. E aí ele trabalhou 3 meses, 100 mil de medição mês, você tem 15 mil reais. E ele foi embora. Você tem 15 mil reais. E você tem 10 funcionários lá que falam, cara, preciso receber. Na largada, esses 10 funcionários vão custar uns 25 mil ali. Salário base, né? Fora o resto, né? Fora o subcontratar, porque aquele abandono de obra, você tem que contratar uma nova empresa. Uhum. É o período que você fica parado. Geralmente ela é mais cara, Ela vai essa dizer outra É porque ela empresa. tá pegando para assumir É. o serviço do Tô pegando o outro. passivo. Não, você não, aqui era Você não me 1.000, quis aqui, Não, e dentro da mão de obra, esse é o cenário que eles preferem. né? Adoram. Porque ele encontra a carta branca. Ah, isso Ah, mas quando eu cheguei aqui, já, Quando isso aqui eu já achei, estava você não fechou errado. comigo. Agora eu posso É. atrasar, agora eu posso atrasar. Isso aqui, nossa, eu cheguei ali, tinha um monte de cagada, tive que refazer tudo. fala, ó, Ele cobra de quase o valor cheio do custa outro. muito Do outro. mais, né? Enfim, né? Tô contando essa história. É um projeto que o Léo tá trabalhando, muito legal. Então, o que a gente conseguiu construir? Cara, vamos colocar um seguro. Para de calcionar 5%, que não resolve a sua vida. Pelo contrário, você tem esse dinheiro, o empreiteiro tá apertado, você tem que liberar. Coloca uma apólice de seguro na largada. Então, uma obra de 1 milhão, em média, né? Um contrato de 1 milhão, a gente emite uma apólice de 300 mil reais. Na largada. Dia 1, você tem 300 mil na mesa para você usar para abandono de obra, né? Subcontratação, né? Ou melhor, troca de empreita, né? Se você tiver sobrecusto, era 1 milhão, o novo vai cobrar 1 milhão e 100. Então, o sinistro seria esse 100. E despesa trabalhista e previdenciária. Então, a gente para de discutir e correr atrás do empreiteiro e da empresa que abandonou e você vai discutir com a seguradora. O teu, né, o cliente aqui, o tomador, que é chamado, né, empreiteiro, a empresa que forneceu não cumpriu com as obrigações. Eu, dono da obra, ou construtor, ou engenheiro, sou segurado. Tá aqui o meu prejuízo, eu quero um ressarcimento. Então, a gente montou esse projeto, né, é muito legal, tá nos primeiros meses aí, mas a gente entende que é uma solução extremamente eficiente para o negócio. E é muito mais, deixa a obra muito mais tranquila para manutenção de margem, Sim. né? Uhum. Porque E ajuda o prestador de serviço lá. Porque assim, lógico, a gente pensar do empreiteiro que é pilantra, existe bastante. Mas existe simplesmente o cara que achou que dava, né? Que achou que ia conseguir, não tem a Ele vai inteligência qualificar. financeira. Ele vai qualificar o empreiteiro. Ele não vai, assim, o empreiteiro não vai ser beneficiário Ele não do é valor. não, falando, ele não é beneficiário do valor. Mas ele é beneficiário da situação. Mas só dele não ter 5% Esse é o da ponto. margem dele, que já é baixa, E- retida, quanto é esse a 5% margem? paga a conta dele. Eu não sei. E ele qualifica. É. O cara, ele se... Eu não sei
o tamanho dessa margem hoje de um empreiteiro no fino ali, né? A gente sabe o EBITDA é a margem de uma construção civil ali. Mas se a gente pegar a margem média das empresas brasileiras, que é 10% no mercado, Sim. se você tira 5% do cara... Sim. Você É que é tá 10% do custo... Geralmente, esse custo de 10% ele acaba sendo do custo total. Exato. Né, da obra. Você vendo que o empreiteiro ele trabalha com serviço, você pegar por uma conta de BDI, né, de despesas indiretas, vai ser em torno de 30% de todo o valor da mão de obra. Então, se ele tem um contrato de 100 mil, 30 mil reais é mais ou menos o valor que o empreiteiro vai receber. Percentualmente, quanto que isso vai ser de margem, depende de quanto tempo ele levar para executar a eficiência dele. Mas ou seja, 30% do... Tirar 5 da medição é muito dinheiro na vida do empreiteiro. E na largada. Na largada. E se tiver um problema, né? Aí que a gente faz, né? Qual que é mais fácil? Você negociar, às vezes o empreiteiro ele é bom, teu parceiro, e teve uma infelicidade de um cliente não pagar qualquer coisa, você quer mantê-lo ali, é possível renegociar, você faz, ou o cara realmente te abandonou. Fala, cara, eu tô indo embora, não quero tô saber. fora e tá aqui, eu não vou pagar ninguém. Esse cara, a seguradora te paga e vai cobrá-lo. Você não vai nem ter o risco, você não vai precisar nem contratar um escritório de advocacia para intermediar. A gente pega esse problema e entrega para a seguradora que tem corpo jurídico para isso. Tá? Então é possível fazer isso muito bem. Isso é um pedaço do negócio, né? Dos riscos ali. Mas tem inúmeras histórias assim de risco de obra, né? Teve um caso engraçado, olha esse é bacana, aconteceu em Itupeva. Um construtor de casa de um condomínio de luxo estava construindo 2 casas, né? E no alto assim do condomínio, né, era uma ladeira. E aí ele chegou à terra e nesse dia choveu e ele não conseguiu trabalhar com a terra, né, o time dele. Então ficou areia lá. E aí choveu tanto que a tromba d'água, vamos dizer assim, levou tudo embora. Levou e ele encheu a casa do vizinho da esquina, que era uma ladeira, né? E na casa tinha a condomínio, casa aberta, sem muro, né? Da posição que tava, tinha uma Jaguar. Então entrou areia dentro da Jaguar. E cara, eu quero que você me pague. Mas foi foi um fatalidade, né? Cara, não importa, mas veio da tua obra, né? E aí esse sinistro não estava coberto porque não tinha apólice, né? Mas ele nos procurou depois desse evento. Cara, teria pago? Se você for condenado, se vai para uma justiça, né? E a justiça entende, foi um erro teu. Você teve um erro de execução, você teve um erro de análise, ou você negligenciou. Não importa, se você teve responsabilidade civil, a apólice prevê pagamento de responsabilidade civil. Paga uma Jaguar nova pro cara, a seguradora vai lá e indeniza. Então, é muito mais fácil quando você tem um aliado ali do teu lado para poder analisar. E aí fica esse problema, né? Não desenrola na justiça ou não, mas você tem lá uma apólice, você vai usar. Sim. Uma apólice de responsabilidade civil de 1 milhão, ela, na verdade, responsabilidade civil é uma cobertura de obra, né? Quando você contrata uma apólice de risco de engenharia, cobertura de RC, né, que a gente chama, tá lá dentro. 1 milhão, ela custa, para 1 ano, assim, é caro, ela custa uns R$200. 1 milhão de reais para 1 ano. Cara, dinheiro de banana, né? Sim. Pode ser uma lata de tinta que caia num carro na rua. Pode ser, sei lá, qualquer coisa que aconteça, né? Então é muito pouco, né? E que você não... É um risco que vai te tirar do jogo. Né? Pode tirar do jogo. Eu entendo que assim... Dependendo do tamanho da construtora, a reputação... A reputação já não dentro consegue. de um condomínio você falar assim, esse cara aí acabou de perder uma Jaguar do vizinho. Porque eu não consigo, você não tem condições de pagar, você simplesmente assim, gastou tanta energia ali pra montar a equipe, pensar tudo, pra vir uma coisa dessa te tirar do jogo. Lógico que tema de seguro, vocês até falaram sobre isso, né? Ele é um tema mais sensível, né, de conversar. Porque é gostoso quando a gente vive na ignorância, porque você não sabe o tamanho do problema. Eu já tô puto com vocês aqui já. Porque enquanto eu tava pensando em outras coisas, eu não estava pensando nos riscos. Você tá pensando assim, eu tenho lá, numa obra, eu tô com 10 empreiteiros. E eu não fiz seguro em nenhuma.
Se esse cara sumir, eu perdi, por isso. Eu perdi minha construtora. É tipo aquela cena, não vou no médico pra não descobrir que eu tenho alguma doença, né? Enquanto não precisar, não... Só que, e realmente, quanto mais a gente vai cutucando, cara, se deixar, né, passa 2 horas aqui só falando de problemas que podem acontecer, e vão acontecer. E vão acontecer. E tem situações, até lembrei agora de um case até com vocês, na época que eu trabalhava lá no grupo, quando eu estava fazendo uma obra para a Vita. Tinha um monitoramento, o morador de rua lá pulou o muro. Sim. Não dá tempo nem da polícia chegar. Ele pulou o muro com um alicatinho, pegou o cabo de entrada de energia e cortou. Isso é filmagem fazendo. Na hora que cortou, explodiu. Explodiu, ele caiu para trás. Ficou 1 minuto deitado. Aí acordou, deu uns tapas na cara, pegou o resto do cabo que ele tinha cortado e foi embora. E tá tudo bem. Entendeu? E beleza, cheguei no outro dia, sem energia na obra, um dia inteiro de serviço perdido e tal. Procurando onde estava o erro. Procurando onde estava o erro, beleza, consegui a filmagem e tal, por conta dessa filmagem, fez todo o processo. E, felizmente, a construtora tem caixa para poder comprar outro cabo, não precisa esperar o seguro me pagar para... Agora, se a pessoa não tem o caixa... É um problema. Ela tá com um problema seríssimo, sabe? E esse daí foi um caso que tinha a filmagem, a polícia foi acionada, a polícia chegou pouco tempo depois, não tinha o que fazer, mas o custo com o guarda seria muito maior do que o custo de fato do cabo, sabe? O valor do cabo era muito... O valor do cabo até era pequeno, porque o que a seguradora tá cobrindo ali é mais o seguro do material, ela não consegue cobrir necessariamente o prejuízo tem as do tempo, né? Do tempo. A gente até faz a continha lá, tal, consegue mitigar um pouco, mas não consegue resolver 100% o impacto do tempo. Mas se a pessoa não tem nada, ela fica completamente à mercê, né? Com certeza. E até lembrei agora de um livro que eu li, que ele é bem interessante, do Nassim Taleb, um livro até bem conhecido, que chama A Lógica do Cisne Negro. Até vale a pena, pessoal, para quem quiser ler esse livro. E ele fala assim, você já viu um cisne negro? Você já viu? Eu nunca vi. Mas não é porque você nunca viu que significa que ele não exista. Exato. Então o livro todo ele é pautado nisso. É um evento altamente improvável que quando acontece, ele muda completamente... O cenário muda. O cenário muda. A gente pode então a maneira como pandemia. você faz... Pandemia. Mudou tudo. Cara, qualquer acidente aéreo é um cisne negro. Era provável que o avião ia ter o negócio do congelamento da asa lá e tal? Não era impossível. Mas não era impossível, mas, cara, a probabilidade... 000 alguma coisa. Agora, para cair um novo avião pelo mesmo problema, vai ser muito difícil. Por isso que até o livro que vem na sequência da Lógica do Cisne Negro é o Antifrágil, né? Que é o processo que vai se tornando cada vez mais forte. Que é diferente de ser resiliente. Que é diferente de ser resiliente. Porque o resiliente, ele volta a ser aquilo que ele era antes. Era tipo a fênix. Isso. Morre das cinzas, volta a ser fênix de novo. O antifrágil é tipo a hidra, aquele que você corta uma cabeça, nasce 2 no lugar. E dentro desses 2 livros, ele fala uma coisa muito interessante. É muito difícil prever o cisne negro. Muito difícil. Você não sabe quando que ele vai acontecer e como que vai ser. Ele leva muito pro mercado financeiro. Leva muito pro mercado financeiro. Exatamente. Porque ele é um cara do mercado financeiro. Ele é um matemático, né? Só que ele traz exatamente essa visão. Você consegue prever quando vai acontecer o cisne negro? Não. Então, como que você faz? Não fica sofrendo. Você se protege de maneira. Então, basicamente não corra o risco de você sair do jogo. Pode acontecer qualquer coisa, mas você não pode correr o risco de você sair do jogo. Com certeza. Primeiro, assim, o que é mais importante, né? Se fosse indicar aí pro pessoal, o que é o mais importante você olhar hoje? Se você é um profissional que tem CREA, imagino que todos que nos ouvem aqui devem ter CREA, você precisa ter um seguro de responsabilidade profissional, que a gente chama de E&O, né? É a mesma coisa. Várias seguradoras no Brasil têm, quase todas as corretoras têm acesso, provavelmente quem faz o seguro do teu carro tem lá uma ou 2 seguradoras que tem esse produto, e ele é muito barato. A gente está falando em cobertura de 500 mil, 1 milhão, para te proteger de erros profissionais. E só lembrando, muitas vezes a gente entende que nós não erramos. Teve um prejuízo na obra, né? A obra, levantei 2, 3 laje, caiu. Mas quem define numa bola dividida é o judiciário. Você pode ter a tua conclusão, agir corretamente, segundo o projeto, né? Segundo os meus
cálculos matemáticos estão corretos. Eu me embaso aqui. Quem executou pode dizer, não, o erro não está comigo, está em quem projetou. Uhum. Então é melhor você ter uma apólice para te defender. A apólice cobre custas judiciais, o dano material, o dano corporal. Então, consultem, vejam o valor dessa apólice. É muito baixo. A gente está falando em coberturas aí de 2, 3 mil reais por ano de prêmio, né? Prêmio é o que você paga, né, em seguro, né? É Sim. até engraçado isso, né? Vou te dar um prêmio, vou te dar um boleto. Você Mas, paga. Exatamente. Tem o caso, né? Esse caso aí desse produto de uma obra, né? Em Rio Preto. Foi isso, né? Exatamente. Era uma viga fissurada. Até então imaginava que era um erro de execução. No final das contas era um erro de projeto. E aí foi ver, o projetista tinha uma apólice. E aí conseguiu bancar a sinistralidade. Tá Isso é bom, porque nós temos bastante projetistas que acompanham o podcast. Então, isso é saber o risco, quantos... É topógrafo, né? A gente conversou até esses dias atrás com um topógrafo. Porque ele precisa disso, porque às vezes uma estaca, né? Algo pode mudar vários metros, né? A profundidade, ou a avaliação do solo, né? Enfim, alguma coisa. Então, desde... Todo mundo que tem responsabilidade técnica ali. Então, todas as áreas de projeto dentro de uma construção. Deveria ter uma apólice. Porque eles são menores, né? Aí volta aquele negócio. Então, o arquiteto projetista lá, ele tem um patrimônio teoricamente menor da empresa ali, da CNPJ, do que às vezes uma grande incorporadora. Então, se apertar nele, acaba o processo. E tem um número, né? Acho que para a gente finalizar esse assunto... eu trabalho há 20 anos em mercado securitário, né? Agora, nos últimos anos, muito focado em construtoras, incorporadoras. Quem mais tem capital, quem mais tem tamanho, mais compra apólice, mais se protege. Então é natural das empresas americanas, europeias se proteger. Tudo que tem risco de vulto, né? Grandes sinistros, como você falou muito bem, cisne negro, né? Você se protege por meio de uma apólice, né? Porque quanto maior o seu tamanho, também maior a indenização no eventual problema, né? As condenações são milionárias, às vezes bilionárias. Então, com certeza, é um investimento necessário, né? O seguro não deve ser custo, deve ser investimento na proteção. Parte do que você arrecada no ano ali, você direciona para isso. Aí um bom corretor, ele te ajuda a entender onde tem mais risco, onde tem menos, onde você tem que colocar mais capital ali. Perfeito. E hoje vocês trabalham mais com o mercado imobiliário mesmo? Quase 100%. Quase 100%. Diria assim. O nosso foco nós vivemos nisso, né? É até legal que quando eu sempre trabalhei nas seguradoras, né? Algumas grandes aí, Zurich, Mafre, Bradesco. E eu cansei um pouco do mercado, falei, vou ter um negócio, vou montar uma corretora. Aí criamos uma corretora. Sair das grandes seguradoras. E aí eu queria trabalhar num nicho que não tivesse tanto problema. Aí escolhi mercado imobiliário. Já estava tranquilo, vou arrumando. Tô com pouco problema na vida. Agora, né? Eu ando seguro, complexo para mercado imobiliário, né? Assim, a gente estrutura operações, mas é algo que eu amo trabalhar. Acho que tem uma grande oportunidade a gente criar bons modelos aí de fornecedores, né? Performance de obra para proteger. Então, o mercado, com certeza, é um mercado em ascensão e a gente pega carona para ajudar as empresas e os profissionais a se protegerem. A maior parte dos clientes de vocês são de Ribeirão Preto? Não, hoje é muito espalhado, né? A gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba, Campinas, Curitiba, recentemente Alagoas. Muito provavelmente nos próximos meses a gente vai estar no Nordeste também. Muito bom, então o negócio é bem espalhado. Bem espalhado. A ideia é isso, quanto mais o incorporador ou construtor entender a importância, ele vai nos procurar, né? Sim. Naturalmente. E aí a barreira não é geográfica, né? Sim. Dizer. Até porque a gente tem um entendimento, né? Então, como somos especialistas e o time também é composto também não só por pessoas que vieram do setor securitário, né? Você tem pessoas que vieram também do mercado imobiliário, então você consegue essa interface, né? Então, é mais fácil para uma pessoa que já veio do mundo da incorporação entender o que é um empreiteiro, o que é um problema, enfim, o que é uma fissura, o que é um... É por isso que esse é um podcast, ele é bem nichado realmente, diretamente para esse público que entende. Foi um assunto bem legal,
confesso que eu gostei bastante de ouvir. Lógico que assim, acredito que todo mundo que assistiu até aqui também está com um certo incômodo. Eu estava mais tranquilo, sem saber disso, Então né? o objetivo foi cumprido. O objetivo Nossa. exatamente. Então, assim, para quem quiser pensar sobre o assunto, o pessoal vai até falar como vocês conseguem encontrar eles aí, os contatos, nas redes sociais e tal. E para quem quiser continuar vivendo no risco... Vixe, agora eu vou falar um negócio que vai entregar um pouco a minha idade, né? Mas para quem assistir a linha direta, é aquele momento que você gera todo o terror e fala assim, ó, o perigo pode estar ao seu lado. Boa noite e bons sonhos. Dorme com essa. Boa noite e bons sonhos. O perigo pode estar na sua obra. O perigo pode estar na sua obra. A qualquer momento ele pode acontecer. Boa noite e Ou bons vai sonhos. acontecer. Então, pessoal... primeiramente, gostaria de agradecer muito por vocês disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para compartilhar esse tema aqui. Acho que foi muito bom, com certeza cumpriu o propósito. E como que a gente faz para encontrar vocês aí nas redes sociais? Como que faz para conseguir o contato de vocês? Bem fácil, né? Veraz Seguros é o nosso site, né? verazseguros.com.br. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Google. Né? Procurou lá, vai encontrar. Pois Veraz Seguros, acha. Você com certeza. Se você ver Veraz Seguros, Mercado Imobiliário, somos nós na marca laranja ali. Ou pelo telefone 9916, né? Nosso DDD, Ribeirão Pretano, 997465912. É o meu número. Liberado para o pessoal. Fala diretamente. Então quem quiser xingar ele, ó, que à também vontade, ficou puto. à vontade, né? Na verdade é chorar, né? Nossa, aconteceu isso comigo aqui. Tem como eu rever? Tem como a gente entender, né? Muito bom. Gente, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero ver vocês só no momento de cotação. Que bom, e não no sinistro. E não de sinistro. Não pretendo conversar com vocês em momentos de sinistro. A gente vai te assessorar. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo tempo e todo sucesso aí também pro podcast, sempre. Imagina, gente, muito obrigado. E para você que assistiu até aqui agora, também meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Compartilhe com seu amigo e com certeza vai fazer diferença para ele. Como eu falei, é um tema um pouco desconfortável, porque a gente cutuca um pouco a ferida. Eu tô meio puto, eu tô com vontade de bater neles, né? Porque eu estava tranquilinho, sem pensar nesses meus problemas. Agora já tô pensando que minha obra pode estar sendo roubada. E, como já dizia o apresentador do Linha Direta, o perigo pode estar aí na sua obra. Boa noite e bons sonhos. E até a próxima quarta-feira e tchau!